estão muito isso entre si. O primeiro valor que eu acho de ser a tolerância, que é algo que de ser o tema geral, de ser a grande problemática a discutir quando se fala da Igreja, a tolerância e a imparcialidade. A tolerância no sentido que, ok, temos que respeitar, todos devemos respeitar cada um se quer ou não ter religião, e se quer ter religião, temos que respeitar, se fala, por exemplo, na Igreja Católica, que é mais predominante, com mais seguidores, devemos respeitar as outras religiões. Pronto, cada um lê ou interpreta o livro, a Bíblia, ou o Corão, ou se não quer, geralmente vai ser tudo para o mesmo. Cada um devia interpretar da sua maneira, no sentido que não há uma interpretação correta, já foi dito, foi feito por homens, provavelmente grande parte pode não responder à verdade e também não deve ser levada à letra. Por exemplo, eu posso dizer que grande parte da minha vida escolar foi feita num colégio de padres, onde havia uma série de regras ou de condutas que se tinha que ter. Condutas são diferentes, pronto, muito parecidas a uma escola privada, mas além de ser uma escola privada ainda havia a conduta religiosa, ou seja, havia períodos, por exemplo, pelo menos uma vez por mês, onde fazia-se a celebração a um dos santos, onde não havia aulas, e havia um período da tarde onde, também sem aulas, onde os alunos tinham que ir para a confissão, caso fossem batizados ou não, mas pronto. Ou seja, basicamente há uma espécie de modelagem dos alunos para seguirem a vida católica. Pronto, eu percebo que seja também, pronto, foi por opção dos meus pais, foram ali, não era obrigado a estar lá, mas depois a conduta, como eles indicam, como é clássico da Igreja Católica, foi basicamente de ação caminho, aquilo é que está certo e o resto está errado. Foi também abordado o facto de grande parte, vamos dizer que sim, de muitos países serem laicos, claramente Portugal, mas depois, mesmo assim, ainda foi necessário a discussão com a Igreja acerca dos feriados. Eu não concordo, mas já à parte com o corte dos feriados, não vão ser mais 2 dias de supostamente produção da economia que vão ajudar o nosso país, mas depois a necessidade de ter que discutir com a Igreja feriados religiosos do país laico, ou seja, é um bocado contraditória. E mesmo quando se instituiu no país todo o feriado porque o Papa vem cá. Eu penso que devia ser visto de modo imparcial, no sentido que devemos ver o Papa como aquilo que ele é, não vendo a visão religiosa, como ele é, para todos os efeitos, o chefe de Estado, portanto deve ser visto como chefe de Estado, assim. O Papa veio como chefe de Estado de Portugal, houve um feriado. O Obama e a Angela Merkel vieram, não houve um feriado. Devemos ver isso desta forma. Devemos ter visto a nomeação do Papa é importante, a nível mediático. Nós somos estudantes, grande parte de ciências de educação, sabemos pronto, que é um grande evento mediático, devia ser feito assim a cobertura, porque o Papa é uma eleição, sabe? É uma eleição de um membro do governo. E, portanto, penso que a Igreja, também, como já foi dito, devia também atualizar-se com a atualidade. Eu sei que há uma série de valores que a Bíblia diz, nomeadamente, de que são basicamente contra o adultério. Ou seja, a Bíblia ser visto como um guia, a Bíblia e a religião, um guia, um suporte, mas não algo que deva ser levado à letra. Tu propões, André, não é muito sustentável, porque há inúmeras crenças, não são propriamente religiões, mas igrejas, digamos assim, que nós nem conhecemos. Então, se vamos pôr também uma muçulmana, uma cristã, não sei o que é que vou fazer para os ateus, mas vocês que se desenrasquem. Outra para os protestantes. Também vem daqui a bocado ali o senhor da Igreja Maná. Então isto aqui é o dia inteiro, ou melhor, não podia ser só um dia, tinha de ser uma semana de bênção de pastas para conseguirmos agradar a todos. Sim, eu penso, ok, tudo bem, sou cristã e tenho, pronto,
puxo a brasa à minha sardinha, mas eu acho que isto vai dar a mesma coisa de como o governo. Eu também não me sinto representada pelo governo. E agora? A questão é que eles ganharam a maioria, por isso eu tenho que calar entre aspas. E se os cristãos são em maioria, ou se os universitários a maioria deles são batizados, e muitos deles têm a primeira comunhão e tudo mais, significa que, apesar de tudo, eles são daquela religião. Eles são a maioria. Portanto, eu acho que não é muito sustentável estarmos a defender que então vamos trazer o representante de todas as igrejas e de tudo o que existe para todos se sentirem representados. Eu acho que isso não é sustentável. Bastava um convívio no dia... Bastava um convívio no dia seguinte sem o ritual religioso. Exato. Não era preciso trazer... Sim, um convívio não religioso. Sem nada. Outra coisa é vocês dizerem que, pronto, acabava-se com a parte religiosa obrigatória, entre aspas, e fosse só um convívio, como vocês estão a dizer, sem religiões. Quem quisesse religiões, à parte, tudo bem. Mas no início não foi isso que vocês disseram. Não se sentiam representados, ou seja, não se sentem representados. Sim, as duas coisas não são mutuamente exclusivas. Eu posso não me sentir representado e escolher uma... Sim, tudo bem. Depois, André, falaste na questão de Deus castigar e tudo mais. Eu concordo contigo, porque se lermos, como tu leste, os 10 mandamentos ou outras partes da Bíblia, sim, nós realmente vimos que Deus é mau. E mesmo quando nós somos crianças, não digas isso, não, Deus não gosta de ti. Pronto, assim, Deus castiga, exato, ou vai-te acontecer aquilo. Criou-se, acho que a Igreja, mas eu acho que não é só a Igreja Católica, eu acho que são todas as religiões que têm essa parte do castigo, da punição, que se tu não fizeres aquilo que é o que manda o livro sagrado, vai-te acontecer alguma coisa. Eu acho que isso não é tenho a certeza que isso não é exclusivo. Exato. E eu interpreto, porque nós não nos podemos esquecer que isto não é de agora. A religião nasceu agora nesta sociedade, já tem muitos anos. E o que eu interpreto é que, ponto número 1, não podemos levar a letra. Porque é o que eu costumo dizer, eu conheço cristãos que vão à missa todos os domingos e tudo bem, e são pessoas más, fazem coisas que supostamente o cristão não devia fazer, e vejo ateus que são pessoas espetaculares e que não têm uma ponta de bondade, de maldade, de maldade. E eu não se o céu realmente existe, que não sei, eu acho que não é por ele não acreditar que ele não vai para lá, porque eu acho que o que interessa, no fundo, é se as pessoas são boas pessoas ou más pessoas. Acho que não interessa muito essa parte da religião, mas isso seria outro assunto, se o céu existe. De facto, há aqui uma situação mais ou menos pragmática. Assim, há questões, para mim, centrais, não é? Uma questão é, de facto, se as pessoas acreditam que existe algo depois disto ou não. E essa questão, para mim, é central, independentemente da religião, e que isso define um pouco, de facto, e eu acho que independentemente se é a religião A, B ou C, esta questão é central. Claro que, em termos filosóficos, a maior parte das sociedades que existem, eu pelo menos não conheço nenhuma, que em termos de sociedade não acredita em algo divino, independentemente agora qual é a divindade. E, portanto, porque tem essa necessidade de dar respostas de uma série de coisas que as pessoas, de facto, não têm resposta. E isso é uma limitação, de facto. Depois, estas questões da igreja e não sei o quê, eu, pessoalmente, não vou à igreja, quer dizer, não vou à missa no sentido de ir à missa desde aí dos meus 10 anos, mas vou a eventos sociais, batizados, casamentos, pronto, quer dizer, naturalmente, mas como ritual urbano, ou rural, se quiser, mas é um ritual, não é propriamente uma crença religiosa. E isso também é um problema que afeta a sociedade. Há um conjunto de rituais, neste caso da religião católica, porque é a religião dominante, que estão na vida das pessoas. As
pessoas não vão deixar de ir ao casamento do amigo, lá porque não sendo católico. Não é? Portanto, há uma série de situações que é complicada depois novamente de gerir. Esta questão da bênção das pastas, eu acho piada, porque há uma coisa que aparecia aqui, na Ezequiel, aqui há uns anos, que eu achava lindíssimo, que era ensaio da missa. Uma coisa, ensaiar a missa, para mim, é uma representação. Exatamente, ensaia-se porque é um teatro. Portanto, aquilo, de facto, é uma atividade teatral. E, nesse sentido, podia ser daquela religião ou de outra qualquer. É um ritual, como é a recepção aos cavaleiros. Sei que vocês vão fazer uma coisa sobre estas questões da Páscoa. Mas quando vocês fazem a recepção de cavaleiros, estão a fazer um batismo. Veem que, no fundo, o batismo é integrar uma pessoa num grupo. Se essa pessoa quer ser integrada no grupo ou não, provavelmente alguns caloeiros são batizados à força, todos os anos. Em relação a este debate, também concordo com o professor, é uma boa iniciativa, muito positiva para nós neste ramo. Dentro do tema, tenho uma opinião muito vincada em relação a isto, mas extremamente aberta. Não concordo com as religiões, no sentido que existem muitas, não é? Existem muitas religiões, cada uma com as suas ideais, culturas, mas temos que ter a plena noção em que o passado existimos derivado do passado, ou seja, tudo que existe, desde escolas, hospitais, castelos, tudo existe através do passado. E com isso vem a religião. Portanto, em relação aos feriados, se nós fôssemos retirar os feriados, sendo religiosos, não é? Teríamos, para produzir mais, porque é que não se tira as igrejas para construir um centro comercial? É uma questão um pouco pertinente, mas em relação, para não fugir assim um bocado ao que queria dizer, na minha opinião, a religião, quem segue uma religião acaba por se tornar um pouco ignorante, porque nós, para seguirmos o cristianismo, ou o judaísmo, ou o budismo, temos que ignorar as crenças das outras, baseamos no que aquela religião nos traz e não queremos perceber.